Salve, salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer uma resenha, um resumo, o que, que vocês quiserem, sobre a teoria da dependência de Teotônio dos Santos Júnior. Bacana. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos no canal, a todos que estão ajudando o canal a crescer e que está compartilhando vários vídeos nossos. Gostaram bastante do que a gente está fazendo aí, né, da visão da filosofia, né? Fizemos, né, infelizmente, aí da guerra do Israel com os palestinos, enfim, tá, desse genocídio aí, e ficou muito bom o vídeo, tivemos boa aceitação, aí, pessoal comentando, bacana, fiquei até surpreso aí, mas, enfim. Então, vamos lá, do Teotônio dos Santos, primeiramente vamos falar quem é Teotônio dos Santos Júnior, né? Ele nasce ali em Caragola, 11 de novembro de 1976, né, Rio de Janeiro, né, um dia depois, né, do meu, né, aniversário, 27 de fevereiro, tá? Nasci 26, nasci 27, de 2018, que foi aliás, desculpa, ele nasce em 1936 e falece em 27, tá, de fevereiro de 2018. Tá? Foi um economista brasileiro e está entre os, né, formuladores da teoria da dependência, que é um dos principais ali expoentes da teoria do sistema mundo. Bacharel em Sociologia e também por Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência, né, Política pela Universidade de Brasília e também obteve a titulação de Notório Saber, que é equivalente ao grau de doutor em Economia, concedido pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal do Fluminense, da qual era professor emérito. Também foi coordenador da cátedra na Unesco em Economia Global e Desenvolvimento Sustentável e da Universidade das Nações Unidas, né, da ONU, e sobre também Economia Global e Desenvolvimento Sustentável, que é a REGEM, né? Acho que é assim. Tá? Então, o que é a teoria da dependência? Que é uma abordagem, né, crítica da economia política que analisa as relações entre os países centrais e periféricos do sistema capitalista mundial. O Teotônio, em seu livro também, Balanço e Perspectiva, apresenta as principais conceitos ali de debates dessa teoria, bem como suas implicações para o microfone, para isso é só o Teotônio que consegue fazer, né, com a gente, esquecer das coisas. Para a política, né, e o desenvolvimento dos países dependentes. Ou seja, o livro, né, Teoria da Dependência, de Teotônio dos Santos, é uma obra clássica, sociológica, né, da sociologia latino-americana, que faz analisar as relações entre os países centrais, né, e periféricos do sistema capitalista mundial. Ele defende que a dependência não é um estágio transitório, mas uma estrutura, né, permanente que vai impedir o desenvolvimento autônomo dos países subordinados. Certo? Essa teoria, né, do Teotônio dos Santos Júnior é uma obra que vai buscar ali explicar a situação de subdesenvolvimento, e também de dependência dos países latino-americanos em relação aos centros hegemônicos do capitalismo mundial. Tá? Ele vai também analisar a formação histórica, econômica, social e política da América Latina, né, como um todo, desde a sua colonização até os 1970, e com isso ele também propõe uma estratégia de ruptura, né, com um sistema dependente e de construção, né, de um projeto nacional e popular. E aí o livro ele é dividido em 5 capítulos, né? No primeiro, o autor apresenta o conceito de dependência, suas origens, suas, né, diferentes abordagens teóricas. Ele defende que a dependência é um fenômeno estrutural,
que implica uma relação assimétrica, digamos assim, entre países centrais e periféricos, na qual os primeiros vão se beneficiar, né, da exploração e do controle dos segundos. Lógico, quem está primeiro, né, se fortalecer, e quem chegar depois vai ser dominador, né, vai ser dominado. A dependência não é apenas econômica, mas também política, cultural e ideológica. Essas três são fundamentais sempre, tá, em qualquer posicionamento, em qualquer tipo de colonização, em qualquer tipo, né, forte, né, do capitalismo, é isso, né? Política, cultura, ideológica, sempre vai ser isso, em qualquer momento, em qualquer fato histórico. Tá? Já no segundo capítulo, ele vem com a visão histórica da formação da América Latina, desde a invasão europeia até a independência das colônias. Ele também mostra, né, como a região foi integrada ao sistema mundial como fornecedora de matérias-primas e mercado consumidor para os países europeus, especialmente Espanha e Portugal, né? De 1500 a 1800, Portugal acabou com o Brasil, né? Foi, né, pau-brasil, depois cana-de-açúcar, né, depois o ouro, em 300 anos, né, pura exploração, e ali em 1400, 1500 já tinha universidades na Europa, né, em 1800 já estava fumacinha da Revolução Industrial, e aqui a gente já vai ter a primeira universidade em 1930 e pouco, se não me engano, 43, né, isso é, né, a Europa nesse sentido. E também destaca, né, o papel da Igreja Católica, das elites, né, crioulas e dos movimentos populares na luta da emancipação. Tá? Aí ele fecha com essa questão. Aí ele vem para o quarto, né, para o terceiro capítulo, examinando o processo de industrialização, né, que fala da Igreja Católica, da emancipação, e agora da industrialização da América Latina, que ocorreu ali a partir do século XIX e foi se intensificando após a Segunda Guerra Mundial. Também ele explica como esse processo foi condicionado pela dependência externa, que limitou o desenvolvimento de um mercado interno, de uma tecnologia própria e também de uma classe operária organizada, que é fundamental. E ele também consegue fazer uma análise das contradições entre as classes sociais internas, que se expressam muito forte em conflitos políticos e sociais. E já no quarto capítulo, ele já vem discutir as alternativas, digamos assim, para superar essa dependência, e também o subdesenvolvimento, digamos assim, da América Latina. E vai fazer essa crítica às propostas reformistas, né, que assim pretendem modificar o sistema, né, sem romper com ele, não adianta nada, como uma aliança para o progresso, a Comissão Econômica para a América Latina, né, conhecida como CEPAL, né, e a teoria, né, do desenvolvimento associado. Não tem como, mas aí, enfim, ele defende a necessidade de uma evolução socialista, né, que implique, ou seja, dessa ruptura, tá? Senão fica superficial, né? Ali só cortando a grama cresce, não adianta, né? Com o capitalismo dependente e uma integração solidária entre os países latino-americanos. Já no quinto, né, e último capítulo, ele faz uma avaliação da situação atual, né, da América Latina, considerando principalmente os desafios e as possibilidades para a construção de um projeto nacional e popular. E assim ele vai apontar, camaradas, as principais contradições do sistema dependente. Como que? É o que eu falei? Crise, né? Uma crise econômica, né? A dívida externa, né? Então, pesquisa como foi, né, a origem da dívida externa no Brasil, a dependência tecnológica, que faz essa crítica, né, que é um ganho gigantesco desse capitalismo, né, dessa tecnologia, está vindo isso, né, inteligência artificial, não é porra nenhuma, é estatística alternativa,
né? Só vai ser a inteligência artificial no momento que ela tiver sentimentos, né? Autoconhecimento, né? Então, enfim, então é balela para as pessoas comprarem, para as pessoas adquirirem, né? Achar que isso vai, não vai, isso volta. Isso é o mundo, tá? Enfim, mas é o papel, essa dependência, né, que se faz nessa né, muito forte da tecnologia, tá? Você tem comprando, você compra um celular hoje já pensando em trocar, não porque isso, você fica louco, carro também, né? É a mídia muito forte. A repressão política e alienação cultural. Essa também é muito forte. A alienação cultural ela implica várias vertentes, né, que acabam, né, corroendo, né, os seres humanos a pensarem, né, tentarem pensar, tentarem, né, fazerem algo, né, mas enfim, não tentam nada. E a resistência, né, isso é alienação cultural, né, e a resistência popular. E aí ele também destaca as experiências revolucionárias que ocorreram na região, como a Revolução Cubana, a Unidade Popular no Chile e os movimentos guerrilheiros da América Central, tá? Sem isso não tem como fazer essa ruptura, né? Em suma, tá? O livro, né, A Teoria da Dependência de Teotônio dos Santos Júnior é uma obra clássica, socialista, brasileira, que analisa relações entre os países centrais e periféricos do sistema capitalista mundial. O autor defende que a dependência econômica, política e cultural dos países subdesenvolvidos impede o progresso e gera desigualdades sociais e regionais. Isso aí, né, lógico, isso é o cerne, né? Como eu falei, o capitalismo é isso, né? Então você tem aí, né, os filha da puta, né, dos Estados Unidos, está lá, né, controlando tudo, né, se envolvendo em todas as guerras, né, e capinando ali alguns países, né, o país está crescendo muito, né, como foi a produção, né, falando a Petrobras, né, em 2014, estava parada, e assim vai. Enfim, certo? Então, a leitura desse livro é muito, acho muito importante nos dias atuais, tá? Porque permite você compreender os desafios e a possibilidade de superação da dependência, bem como os seus impactos na democracia, na soberania, né? Que é o que o Brasil tem que ter, né? O Brasil, de 2016 para cá, camaradas, o que é que nós tivemos, né? Dar o golpe na Dilma, quer você goste ou não, quer que você acredite ou não nela, não goste dela, ou não foi golpe, tá aí, pesquisem, tá? 2016 há o golpe, tiram ela, porque é um projeto político que precisava ser feito, beleza, tira ela. Logo depois, Pedro Parentes vem e com o menininho Temer coloca o PPI, ou seja, para ferrar de vez, né, com os mais pobres, né? Mais pobres no sentido, né, pobre, né? O mais pobre não tem carro, mas vai sofrer, né, os impactos. Depois vem a reforma, né, da educação, né, que ajuda bastante a meritocracia, porque veja, né, a reforma da educação faz com que o filho, né, é, da faxineira, né? A filha de um professor, a filha de um zelador, a filha de um motorista de ônibus, né? É, que estudam em escola pública, eles vão ter a mesma meritocracia, porque as escolas privadas, elas vão também ter, né? Ou tiveram? Será que tiveram? Eu acho que não. Ou seja, coloca aí essas eletivas, né? Fazer brownie, fazer não sei o quê, né? E os filhinhos burgueses estão lá com matemática a todo vapor, português a todo vapor. Então, ou seja, como é que você vai dizer que existe meritocracia quando você tem
Pessoas que estão na escola pública se ferrando, né? Se ferrando. Como é que você vai, né? Como é que passa na peneira, né? Que o vestibular é a peneira para tirar essa escória, essa ralé, né? Essas pessoas que não prestam, né? Enfeiam a cidade, né? Deixa os bonitinhos, né? Os louros, branquinhos, né? Serem médico, serem advogados, doutor, né? Doutores, enfim, é assim. Certo? Depois da reforma da educação, vem o quê? Reforma trabalhista, vai gerar mais emprego, né? Precarizou mais, contrato intermitente, né? Você agora pode trabalhar, né, até morrer, digamos assim, né? E depois, mais bonitinho, com, né, o bandido que até agora não está preso, né, mas é possível que não vai ser preso, que tem vídeo dele na reforma da Previdência, não é texto, alguém escreveu, não. Ele gritando, xingando, Temer, porque a reforma da Previdência, Temer estava tentando passar. Não vai passar, não vai passar. Pois passou com ele bonitinho. E ele fez, não estou aqui, não existo, passou. Então, vamos lá, PPI, reforma trabalhista, né, reforma da Previdência e reforma da educação. O que é que o Brasil ganhou com isso? Então foram 7 anos praticamente só de destruição. Vou falar da pandemia, porque aqui vamos ficar horas falando aqui, anos falando, né? Entendeu? Então, ou seja, isso é só destruição da direita, certo? Ou seja, não fizeram nada de bom, né? Hoje a gente não tem um carro popular. Eu não tenho dúvida que de 2016, sem um golpe, hoje teríamos, todas as casas teriam energia, né, solar, né, renovável, tá aí a Alemanha vindo com tudo para energia verde. Eu não tenho dúvida que a gente estaria com gasolina muito mais barata, certo? Eu não tinha dúvida, porque até 2016 era 60 bilhões de investimento de ciência e tecnologia. E foram sucateando, privatizando por dentro a Petrobras. Né? Da telefonia, lembra? Né? Também, né? Tinha aqui a telefonia, era, era referência, né? Ah, mas o telefone era caro, você tinha que ter muita grana, uns alugavam e tal. Sim, mas a tecnologia ia avançar, né? Hoje você tem celular, hoje, né? 2023, a gente tem que, às vezes, ficar com o celular porque não tem sinal. Se for para algum lugar, e não é nem distante, em BR, em rodovia, não tem. Então, mas privatiza que melhora, né? Então, para resumirmos aí, para finalizarmos, né, então essa soberania é isso, tá? Temos que ser soberanos, certo? As indústrias, né, não privatizar, e nos direitos humanos. Além disso, o livro oferece uma visão crítica, né, a histórica, crítica histórica, né, sobre o papel do Brasil no cenário nacional e as suas contradições internas. Ok, camaradas, então é isso. Espero que tenham gostado desse pequeno resumo, dessa resenha. Sempre que vocês quiserem, tá? Quem manda aqui são vocês. E não esqueçam, compartilhe esse vídeo, tá? Faça o canal crescer e quem puder, né, divulga aí no zap aí dos bolsonaristas, né, de quem fala que tem que privatizar, coloca aí, né, enfim. Ok? Então, Teotônio foi isso. É excepcional o livro. Leiam, compartilhem este vídeo e até os próximos vídeos. Até mais, camaradas. Acorde e lute.